Aí veio a pandemia e tal, a gente começou a querer aplicar no nariz e foi aí que eu conheci a Esther. Entendi. A Esther Sabino, a Ana Sara Levin, que por sinal é minha prima, descobri depois de 60 anos que eu tenho uma prima. Conta essa, E assim, né? bastante próxima, nossos avós são irmãos, né? Olha só. E não sabíamos. Pegaram caminhos diferentes. E aí começamos, agora estamos com projetos, né, aplicando o nariz eletrônico para a detecção de várias doenças. Uma delas é a Covid. Mas aí, peraí, aplicando o nariz para detectar a Covid? Você pega a saliva do paciente Certo. num tubinho, coloca no nosso equipamento, 2 minutos depois ele te diz se é positivo ou negativo, quer dizer, se tem SARS-CoV-2 ou não tem SARS-CoV-2. Com índice de acertos por volta de 90%. Então, a gente está trabalhando. Mas aí o pessoal lá do Instituto de Medicina Tropical, que é onde a Esther trabalha, e do Hospital das Clínicas, que é onde a minha prima trabalha, se interessou para um monte de doenças. Então, agora estamos com alunos em várias doenças, estudando a aplicação do nariz para isso. Porque a gente fala assim, nariz, mas na verdade ele é um sensor, é isso, né? Não, é um conjunto de... A gente pode, daqui a pouco, definir o que é, qual a diferença de um sensor de gases e de um nariz eletrônico. Tá. São coisas diferentes. Mas sim, então agora a gente está atrás de aplicação em doenças. Agora, claro que continuam as aplicações em coisas que não são doenças. Tipo, por exemplo, fizemos um nariz que detecta quando que uma tilápia... A gente trabalhou com tilápias, com peixe. Quando que uma tilápia já não é mais própria para consumo humano? Pelo cheiro. Ele detecta as aminas voláteis que começam... Mas aí cheiro de peixe é fácil, não é não? Sim, mas existe um limiar, quer dizer, Sim. todo peixe cheira peixe, né? Mas quando começa a cheirar demais... Cheirar mal, né? E aí nós comparamos estudos microbiológicos com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP com o odor. E o nariz realmente acerta. Tivemos projetos, por exemplo, com a educação física. Que demais. Aí você fala, mas educação física? Esse grupo estuda triatletas. Então, um triatleta, ele tem que render muito. Então, ele tem quando ele faz o esforço dele, ele está num regime aeróbio. Quando ele ultrapassa, ele se esforça demais, ele força demais, ele acaba entrando no regime anaeróbio. Começa a acumular ácido lático nos músculos e começa a dar dor, ele entra em fadiga. Que é a cãibra, né? Que a gente fala. Começa a doer, tá? Aí ele fadiga. Então, qual é o barato? É ficar num ponto, que é chamado ponto de compensação respiratória, que você está no limiar, quer dizer, você não está fadigando, mas também você não está assim, não usando tudo que você poderia usar de força, né? Certo. E isso eles detectam por testes, eles testam o teor de oxigênio e de CO2 na respiração, enquanto o cara está lá pedalando uma bicicleta. Ergoespirométrico é o nome do teste. Só que, claro, ele tem uma máscara, tem um equipamento do lado, isso num laboratório tudo bem. Agora, e quando ele está correndo? Aí fala, não, vamos cheirar o suor dele. E aí, ele deve emitir alguma coisa. Então, aí tivemos uma aluna que trabalhou comigo, fez o doutorado comigo, e ela cheirou. Tivemos um protocolo que põe papel de filtro nas costas, recolhe o suor, tal, cheira, e o nariz consegue detectar, com um atraso de 2 minutos em relação à detecção pela respiração. A respiração é mais rápida para detectar Mas 2 minutos é tolerável, ele ainda não vai fadigar. E ele pode ter um reloginho que apita, então ele sabe que ele tem que diminuir um pouco, porque é muito igual interessante. O batimento cardíaco, que o cara está correndo, ele segura, né? Segura. Nesse caso, ele ia dar uma segurada. Então, em termos de aplicações, você vê que tem Nossa, várias. tem muita Então, mesmo. a gente continua com outras aplicações, claro, aberto a outras aplicações, mas eu, particularmente, me encantei muito com a medicina. Por quê? Porque, sei lá, você está salvando vidas, né? Então, no momento de uma pandemia como essas, você trabalhar com um sensor, né, um nariz eletrônico, consegue detectar em 2 minutos se você está ou não com SARS-CoV-2, a um custo muito, muito, muito mais baixo do que os testes de farmácia. Você vai falar, para que fazer nariz eletrônico? Tem os testes já, né? Sim, mas eles têm um custo elevado, custa R$100, R$90, né?
E o nariz custa ele inteiro R$600 e ele pode fazer milhares de. Então, se você divide por 1.000, né, você chega em centavos, né? Então, é uma vantagem enorme, né? E é assim, R$600 é um custo que você pode ter um equipamento desses em todos os postos de saúde do SUS. Cara, pode ter centros, né? Não precisa ser nem posto de saúde, pode ter tipo em shopping, em vários lugares, né? Mas a ideia é atingir os postos de saúde mesmo. Quer dizer, Sim. o cara tem lá um equipamento muito barato e que é confiável, né? E se você consegue detectar outras doenças, muitas infecções por bactérias você detecta pelo cheiro, infecções Porque aí, por... esse aí já faria o quê? Um teste completo, igual aqueles testes de exame de sangue que a gente já faz um monte de coisa de uma vez? Não, depende. Então, assim, por exemplo, um que já conseguimos, que é sensacional, estamos até agora em fase de publicação, é com a veterinária de Botucatu, da Unesp. Eu tenho um ex-aluno que está lá, e ele se interessou uma doença chamada parvovirose, uma doença de cães que tem uma diarreia com sangue que mata, não sei, 80% dos... Entendi. Né? E que o diagnóstico demora 72 horas pelas vias normais aí, né? Que já pode ser crítico para a vida do... Pode ser crítico para início de tratamento, enfim. E o nariz detecta em 5 minutos. Caramba. O que ele usa? Fezes. Eita. Então, as fezes do cachorro. Então, o cachorro Ainda bem que é eletrônico o nariz, né? Teve diarreia, você Entendi. pega um pouco desse líquido que sai, coloca no nariz e ele cheira e te fala se é ou não é parvovirose com 100% de acerto. Caramba. Então, é um negócio espetacular. Agora, se é uma infecção, por exemplo, urinária, você vai usar a urina. Se é uma infecção, sei lá, na vagina, você pode usar uma secreção vaginal. Então, depende. Se é, por exemplo, o H. pylori, se pega, sabe que está no estômago quando... assim, existe uma associação entre a presença de H. pylori em pessoas que têm gastrite e o aparecimento de câncer depois do estômago. Então, hoje, como é que você faz? Você tem que enfiar o tubo lá dentro, tirar uma amostra. Né? E tira uma amostra com o nariz pelo hálito. Né? Então, você consegue detectar a presença de H. pylori. Isso é particularmente interessante. Depois que você já detectou, tratou, você quer saber se acabou ou não. Você não precisa fazer uma nova endoscopia. Entende? Entendi. Que a primeira você faz para ver se tem gastrite, se tem uma úlcera, se tem um tumor. Né? O nariz não vai te dizer, talvez, isso, mas o nariz treinado para H. pylori não vai te dizer se tem um tumor. O endoscópio, sim, porque você está vendo lá. Você pode tirar um material, fazer uma biópsia, então é muito bom. Tá, aí descobriu que tem lá um H. pylori, tem uma gastrite ou uma úlcera, e você vai dar lá o omeprazol, sei lá o que você dá para o cara, e depois dá um antibiótico para acabar com a bactéria. E você quer saber se acabou. Não precisa fazer uma endoscopia completa. Você pode, pelo hálito, saber se zerou. Entendi. Então, são muitas doenças que podem ser detectadas. Evita exame invasivo, coisa do tipo. Então, ele não é invasivo, porque você usa secreções, urina, fezes. Né? Se for no sangue, tem uma pequena invasão, sim. Você tem que fazer um furinho, né? Furar a veia e tirar, ou o dedo. Né? Mas urina e tal tranquilo. Muito tranquilo. O suor, né? O suor não é invasivo. Então, em termos de aplicações, muitas. Né? E cada aplicação é um trabalho para um doutorado. Né? Nossa. Você tem... Porque, para e pensa, né? Você tem que fazer grupo de controles, tem que passar por comissão de ética, dá um trabalho enorme. Mesmo assim, saliva, tudo passa por uma comissão de ética para ver se você pode fazer. Os pacientes têm que concordar, né? Eles assinam um termo que concordam. Porque ainda é tudo experimental. Né? Ah, sim, claro. Entende? É diferente. Mas mesmo quando você vai num laboratório e já é um teste estabelecido, eu acho que você assina um termo lá que você concorda. Você sempre assina um termo. Né? Então, é isso. É muito interessante. E o que me encanta é o custo.
custo baixo e os eletrodos, ao contrário do teste que você usa uma vez e joga fora, né? Você fica usando os eletrodos você usa centenas, às vezes milhares de vezes. E foi tudo desenvolvido por vocês aí, pela equipe, sua equipe. Tem narizes que não são nossos, são de outros também. Tem vários, o mundo inteiro está estudando. Nosso laboratório estuda. Isso é uma linha de estudo aí, claro, dentro da química. Claro, dentro. Química com medicina. Eu já não sei, mas já não sabe mais, eu né? falo para os alunos, essa divisão, isso é química, isso é bioquímica, isso é... Já não tem mais, né? Facilita do ponto de vista didático e tudo bem. Então, fala, hoje eu vou ter aula de química orgânica, amanhã eu vou ter aula de química inorgânica. Mas aí você vai ver na química inorgânica tem um monte de coisa que tem carbono, né? Que tá aí, mas é... Como que você explica, né? É híbrido, né? Que já tem... Né? Então, são divisões assim um pouco artificiais, né? Porque a base do nariz ela está na química, né? Vamos dizer assim, o fundamental dele ali, que é pegar esses elementos aí, o cheiro, o odor, a secreção. Sim, não, né? Porque assim, o sensor começa onde? Começa no sensor, tá? Mas o sensor tem uma camada sensitiva, que é um material. Então, na verdade, já é ciência dos materiais. Sim. Ciência dos materiais. Então, vai ser que tipo de material? Vai ser um óxido semicondutor, vai ser um polímero condutor, quer dizer, nós fizemos narizes óticos que o sinal não é elétrico, o sinal é óptico. Então, caramba. Um sensor é um dispositivo que, quando sente o que você quer que ele sente, ele te dá um sinal físico. Uma mudança em alguma propriedade física, que pode ser elétrica, a maioria é, mas pode ser óptica, pode ser acústica, pode ser... Não é? Claro. Então, é muito vasto. Então, ali é a ciência dos materiais. Mas quem faz ciência dos materiais? Bom, cientistas de materiais, entre eles químicos, claro. Tá? Químicos também, né? Então, sim, químico tem campo ali. Mas depois tem que pegar o sinal que veio de um sensor e tratar matematicamente. Processar, detectar. Normalmente ele é analógico. E para você processar, ele tem que ser digital, então você tem que digitalizar. Transformar ele. Aí você já está mexendo com quem? Com o pessoal da eletrônica. Então, na nossa equipe, é uma equipe grande, nós temos químicos, nós temos físicos, nós temos biólogos, nós temos engenheiros eletrônicos da Poli. É um grupo muito, muito, muito competente. Que, inclusive, a gente usava computador, já não usa mais, agora é tudo microcontrolador, você nem vê mais o computador, ficou tudo miniaturizado, isso é fantástico porque barateia e simplifica para o operador. O operador não tem que saber nada. Ali só aperta um botão ali. Tem uma linha, 2 linhas, tem um display com 2 linhas, que é o número da análise, então cada análise tem um número para identificação, e embaixo o resultado. Então, por exemplo, a COVID é negativo ou positivo, só tem essas 2 palavras. Entendeu? Tudo que está rolando por trás, o cara não precisa ficar sabendo. O cara não precisa saber. Não precisa saber. Quem sabe? Quem sabe é quem desenvolveu. Certo. Você entende?